muito bem. Bom, gente, Rafa, vamos começar então. Boa tarde Sei que para todo manda. mundo, obrigado pela presença do nosso bate-papo aqui, nosso primeiro webinar da Traffic Guard. Eu estou aqui com o Rafa, Head Performance do Banco Linker, cliente nosso, amigo nosso, então vai ter uma experiência em performance para a gente abordar, falar sobre growth, performance, tráfego inválido e afins. Então, a ideia aqui, basicamente, a gente está trazendo como assunto aqui, como que a gente protege nosso orçamento contra o desperdício ou desgaste causado aí por tráfego inválido. O Rafa vai trazer um pouquinho da sua experiência. Tá? A gente tem alguns slides, fazer uma apresentação aqui pequena, a ideia sempre é falar um pouquinho mais, se a gente já fala de tráfego inválido, trazer um pouquinho o contexto aqui para a nossa conversa, tá? Então, a ideia vou ser o mais rápido possível aqui nos slides para trazer contexto para quem está um pouco menos por dentro do nosso dia a dia em termos de tráfego inválido e afins. A gente vai responder perguntas no final. Tem aqui um botão de Q&A na nossa plataforma. Fiquem à vontade para enviar as perguntas desde o começo. Eu vou enviando durante a nossa apresentação e no final a gente vai separar um tempo aqui para a gente poder responder as dúvidas. Tá? Uma outra coisa muito bacana, a gente vai estar compartilhando com todo mundo algumas pesquisas super rápidas e curtas durante a nossa apresentação para a gente conhecer um pouco mais sobre a opinião de vocês nesse assunto de tráfego inválido, performance, growth e companhia limitada. Tá? Então, vai aparecer um pop-up, acredito eu, ali com uma pesquisinha. Fiquem à vontade, nada obrigatório, mas a gente adoraria conhecer um pouco mais sobre a opinião de vocês. Então, vamos lá, vamos em frente, tá? Bora. Rafa, fala sobre você aí. Bom, boa tarde para todo mundo. Já estava falando coisa, eu vou pedir desculpas por antecedência, que a gente está por cara, então pode aparecer alguns espirros aí durante o papo, mas a gente vai tocando. Bom, eu tô no mercado aí de marketing digital já há uns bons anos, né? Minha carreira foi sempre voltada na performance e áreas correlatas, né? Sempre com aquele foco de fazer mais com o mesmo tráfego, de fazer mais tráfego e tudo mais, né? Passei, né, por algumas empresas grandes, né? Muito tempo no Buscapé, um tempo no Groupon, mas um bom tempo no PagSeguro também. Passagem rápida por agência, né? Por uma startup, e estou agora há 3 anos e meio, quase, né? Foi 3 anos e meio nos próximos dias aqui no Linker, né? A gente é uma fintech, a gente é um banco digital voltado apenas para PJ. Então, estou aqui tocando as campanhas, né, muito nas plataformas, né, Google, Facebook, LinkedIn, né, ultimamente TikTok, essas coisas todas. Mas, né, já estou aí uns 2 anos e pouquinho aqui em transição de carreira, transição de função aqui, né, tô cada vez mais aqui com os pés só dentro da área de produto. Então, logo mais eu estou saindo do dia a dia aqui de campanha e estou ficando aqui só como Product Manager. Então, em resumo, aí essa é a minha trajetória. Legal, Rafa, obrigado aí pela sua introdução. Bom, eu nem acredito que você falou que tem 20 anos de mercado de marketing digital, não pode ser que você é muito mais novo que eu, né? Mas eu ainda ontem no evento encontrei o pessoal que trabalhou comigo em digital em 1999, então eu também tenho uma experiência aí razoavelmente antiga, mas vamos aí, vamos falar de mercado, de experiência, tudo mais, mas eu também tenho uma experiência aí razoável. Tá, vamos seguir em frente, falar da agenda, por favor. Então, basicamente, a ideia é a gente fazer um overview um pouco aqui nessa apresentação de investimento em mídia digital versus o que a gente enxerga hoje como potencial desperdício causado por tráfego inválido, principalmente. A gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente enxerga a diferença do que é tráfego inválido e muitas vezes do que o mercado fala de fraude, a gente fala de fraude também. Então, quais são as nuances desses conceitos aqui, né? Rapidamente sobre o tipo de fraude que a gente encontra principalmente em 2 canais, tá? Que a gente está focando muita conversa hoje em Google PPC, aqui com foco em display e busca, e também em redes mobile, a gente chama de mobile app aqui dentro, mas em redes mobile, normalmente conectadas a plataformas de MMP, né? Então, a ideia é uma rápida apresentação do tema, né? Que a gente já sabe que é por mais que seja um assunto que seja realidade para muita gente, a gente queria fazer essa pequena apresentação aqui para a gente abrir os olhos, porque é uma realidade nova que existe hoje, né? E que eu me arrisco a dizer, na realidade, que é uma oportunidade nova que a gente tem para explorar
dentro do mercado digital. Tá, próximo, por favor. Então, o primeiro ponto que a gente fala muito aqui dentro, a gente fala de tráfego inválido, a gente fala em fraude de anúncio, né? O primeiro ponto é uma definição do Google, que é uma definição muito parecida com a do MRC, que é o Media Rate Council, que diz o tráfego inválido é qualquer atividade que não venha de um usuário real com interesse genuíno. O MRC ele fala que o tráfego inválido é qualquer tipo de tráfego gerado que não vai gerar nenhum valor para a marca. A gente está falando basicamente a mesma coisa aqui dentro, né? Quando a gente fala em fraude de anúncio, lendo aqui rapidamente esse quadro, a gente vai entender principalmente quem está falando muito do mundo de bots, muito daquele fraudador profissional que ele está trazendo, utilizando de uma certa tecnologia para gerar cliques que parecem cliques verdadeiros, mas são falsos e dessa maneira ele vai desviar a verba de marketing que deveria estar atingindo pessoas reais que geriam conversões reais, né? Enquanto o tráfego inválido, ele versa muito sobre a qualidade do tráfego que a gente está trazendo para dentro de casa. Então, um exemplo que a gente usa aqui é, por exemplo, quando a gente tem um usuário que ele clica um excesso de vezes numa campanha nossa. Então, em uma hora, um usuário clicou 15 vezes, né? Ou então, um problema que a gente enxerga hoje em outros canais que a gente não está abordando tanto aqui, que fala sobre a qualidade dos leads gerados, né? A gente parte de uma necessidade de geração de leads para ir para uma parte de geração de leads qualificados, que é tão importante quanto só gerar leads, né? Desenvolvimento normal do nosso mundo aqui de performance growth, principalmente. Tá? Para o próximo, por favor. Legal. Aqui a gente traz um slide que ele é muito legal, né? Eu falo que é quando a gente vai levantar o tapete do mercado digital e a gente vai mostrar uma sujeira que está lá escondida debaixo do tapete, que normalmente a gente não vê, porque está lá embaixo do tapete, ou normalmente a gente tem um receio de levantar o tapete para olhar o que está lá dentro, né? Então, o Statista, que é uma base aí de dados digitais muito rica, conectada a outras bases, o Statista, ele, há um tempo atrás, mostrou que o tamanho do mercado digital na América Latina é de aproximadamente 12 bilhões de dólares, tá? Aqui no caso de dólares. Então, esse é um tamanho aproximado do mercado digital na América Latina. A Adobe, para usar um dado ainda nosso, a gente já falou dos cases lá na frente, mas a Adobe ela fala que 28% do tráfego global digital ele é composto de bots, né? Basicamente, são robôs ali, 28% é quase um terço dessa brincadeira. Então, o que eu digo? Basicamente, a gente está num risco inicial, só na base de bots, a gente está falando num risco de que 3,4 bilhões de dólares dessa verba podem estar sendo desviadas diretamente, por exemplo, aos bots. Esse é o potencial, tá? Não estou dizendo que isso acontece ali, aqui na América Latina, exatamente isso. A Nilce, ela nos fala o seguinte, olha, a cada dólar investido em mídia digital, a gente espera um retorno aí aproximado de 2,9 vezes do que a gente investiu no longo prazo, né? De novo, discrepâncias gigantescas entre categorias diferentes, tudo a Nilce está usando no lado mais genérico e no dado global. Ou seja, eu estou falando que aquele desperdício potencial de 3,4 bilhões de dólares, ele acaba fazendo com que potencialmente nós deixemos de vender entre produtos e serviços de quase 10 bilhões de dólares, né? E aí, fazendo uma continha em papel de pão, de verdade, estimando de uma maneira conservadora, a gente está falando que isso destrói de valor de mercado das empresas entre 50 e 100 bilhões de dólares, lembrando que a gente só está olhando para a América Latina. Então, é para a gente lembrar como o desperdício causado naquela primeira etapa de mídia, qual que é o resultado que ela tem de não somente perda de vendas em serviços, de vendas de produtos e serviços, mas o próprio valor de mercado da empresa. Seja uma empresa de capital aberto, que hoje está refletindo no valor das ações, seja diversas empresas, especialmente no nosso mundo digital, que hoje estão aí sob influência de valuation, sendo revisto a todos os momentos, né? Especialmente momentos mais puxados, agora como 2023. Tá, próximo, por favor. Então, basicamente, olhando aqui um pouco os nossos dados, né? Eu falei para vocês em ter uma atuação global, mais de 4.300 clientes, né? Imagina que a gente tem, por exemplo, que a gente enxerga globalmente, esse é um número bastante pé no chão, não nos surpreende quando a gente olha um orçamento em Google, a pay-per-click, falando de display e busca novamente,
que a gente enxerga muitas vezes entre 10% e 15% da verba destinada à geração aí de tráfego, gerando um tráfego que ele é ou inválido ou ele é um tráfego fraude. Então, estou falando um percentual bastante alto. Estamos falando também que a gente tem aqui, em média, em tráfego mobile, que a gente chama aqui de redes mobile, a gente fala que aproximadamente 48% do tráfego gerado por redes mobile, ele é um tráfego inválido ou fraude, 48%. Isso é um dado real e já me veio à cabeça vários exemplos que eu não vou comentar aqui, mas de números muito maiores que isso. E aí, quando a gente olha, na verdade, dentro do modelo de atribuição de uma empresa que não faz uma defesa do seu investimento digital, por exemplo, em mobile, a gente encontra ali entre 20% e 40% das conversões que estão ali dentro sendo conversões falsas, que não existiam. Tá? Então, esse é um slide que traz números aqui, a vida super real. Né? Então, a gente imagina isso olhando para o nosso orçamento dentro de casa, a gente entendendo, nossa, qual que é o tamanho do desperdício potencial que eu posso ter hoje? Tá? Isso nos traz ali uma visão exponencial do longo prazo, ou seja, quanto que isso está me gerando ano a ano de maneira acumulada. E aí, por último, qual que é a oportunidade que eu estou perdendo de gerar uma performance porque eu perdi esse dinheiro no longo prazo, ou aqui vamos chutar nos últimos 3, 4 anos, a gente trazer para a mesa isso. Então, é isso do que a gente traz, que a gente enxerga aqui dentro da Traffic Guard. Tá, próximo. Eu já estou vendo pelo horário aqui, eu estou falando demais, desculpa. Né? Basicamente, gente, o segmento financeiro que a gente vai falar aqui, é o segmento do Rafa, ele é um segmento hoje mais suscetível ao problema de tráfego inválido, tá? Principalmente, obviamente, a fraude ali vindo por tabela ali dentro. Né? Então, porque é um segmento que ele tem uma necessidade de maior exposição em mídia digital para ganhar espaço sobre concorrentes e players, muitas vezes fintech, insurtech e outros players ali menores com investimento massivo no digital. Essa exposição alta ela acaba trazendo ali risco, né, de reputação, né, porque hoje a reputação é construída e destruída em questões de dias, né, se não horas, muitas vezes. Então, é um mercado muito mais sensível e delicado. Aí o Rafa está nesse mercado para operar e falar para a gente. Né? É um mercado que precisa experimentar novos canais para se comunicar com outras pessoas e se coloca ali riscos onde ele é obrigado a estar dentro de mídia, mas são canais que não têm nenhum tipo de auditoria. O que acontece? Isso traz um risco de exposição ao tráfego inválido bastante grande. E aí, por último, a gente colocou ali a palavra-chave no último quadro, que é a palavra fraude, que é uma palavra que dentro do mundo de finanças é uma palavra que acende aqui aquela giroflex amarela, que igual a polícia piscando, porque é algo muito sensível dentro desse mercado. Né? A gente encarar uma conversa para usar a palavra fraude sobre uma ótica de mídia digital, ela de verdade exige maturidade, ela exige a transparência de dados, né? E aí uma necessidade, quando a gente vai levantar uma mão dessa dentro de uma empresa de finanças, a gente já tem que ter a solução pronta na mão. A gente não pode só levantar uma bola falando de um assunto delicado desse. Tá, vamos lá. Então, basicamente, falar como que o tráfego aqui de uma maneira muito rápida, ele aparece dentro desses canais. Tá? Então, dentro de aplicativos, principalmente, a gente está falando que ele aparece muito dentro de cliques, instalações e eventos falsos. Então, aqui dentro, a gente já pegou, por exemplo, modelo de atribuição de clientes históricos, e a gente falou, pô, podemos olhar, me manda dados dos últimos 6 meses, manda ali a tua base para a gente foi fazer essa análise e não era muito difícil encontrar ali, como a gente viu, 20%, 40% das instalações pagas lá dentro, que a gente for olhar de lupa, aquilo, na verdade, não era verdadeiro. A gente olha a questão da atribuição errada, né? A gente acaba recompensando o parceiro errado e não o parceiro que trouxe o tráfego para a gente. Ou pior, a gente acaba recompensando o parceiro que, na verdade, trouxe o tráfego que era orgânico nosso. Então, a gente olha isso muito em aplicativo e dentro do Google PPC, que a gente vai falar muito hoje, é falar, por exemplo, cliques que não geram nenhum valor para a marca, sejam eles de humanos ou de bots, né? E também as marcas acabarem desperdiçando dinheiro por cliques adicionais que não deveriam estar pagando. Então, né, quando a gente tem ali, necessitamos de 40 cliques para trazer uma visita nova para dentro de casa, algo está errado. Tá, vamos lá, por favor. Então, dentro do mercado financeiro, a gente vai mostrar 2 cases aqui, um muito rápido. Esse case não tem tanto a conversa com o Rafa hoje, mas um case de um banco online 100% digital, com mais de 10 anos de vida,
e ele, quando ele chamou a gente para dar uma olhada, para fazer um trial com eles, a gente foi descobrir que, por mês, ele acabava pagando o equivalente a $100.000 somente para gerar instalações e tráfego que era falso dentro de casa, né? Ou seja, para dar um exemplo de um número que ele nem via, na verdade, ele investiu dinheiro, acreditava então que a performance que ele tinha era X. E quando ele for olhar, a gente tinha aqui uma oportunidade de proteção de trazer $100.000 de volta para a vida dentro de mídia mobile, ou para ele investir em outros canais, ou para ele colocar dentro do resultado dele. Tá, vamos lá. E aqui só mais um exemplo rápido. Esse é um exemplo da América Latina. Esse é um exemplo muito legal, que a gente foi basicamente olhar. Era uma empresa de finanças, e a gente foi basicamente dentro de um custo que ele tinha para gerar um cadastro de R$4,20. A gente foi descobrir que 29% dos cadastros que existiam lá dentro eram inválidos. Ou seja, ele já tinha gasto nesse cadastro inválido, ele já tinha gasto mais de R$5 milhões só nessa geração de dados que ele não conseguia verificar e que, obviamente, ele já tinha pago para esse player aí. Só mais um exemplo. Tá, vamos lá. Então, basicamente, um resumo aqui para a gente entender como que a gente para eliminar o tráfego inválido, que é a pauta da nossa conversa, né? Entender a escala do problema, a transparência, entender que existe uma oportunidade gigantesca para a gente poder fazer esse trabalho e com um retorno muito legal. Ou seja, a gente tem toda a transparência para fazer, a mitigar esse problema, para a gente mensurar esse resultado e para a gente mensurar o ROI que a gente tem, de não somente fazer a proteção, mas o que a gente traz de conversão e performance a mais a partir do momento que a gente faz isso. E aí, obviamente, é uma questão de tecnologia, porque é humanamente impossível a gente combater tráfego inválido e fraude 24 horas por dia. Então, existe um mercado ficando cada vez mais maduro nessas tecnologias e trazendo solução para vários perfis de empresa. Então, a gente tem soluções mais para small, medium business, para enterprise. A gente está cada vez mais bem servido nesse mercado. E essa é a pauta da conversa com o meu amigo Rafa aqui, né? Tá, vamos lá. Boa, agora vamos ao importante aqui. Eu e Rafa. Rafa, obrigado de novo por estar hoje aqui com a gente, compartilhando um pouco a sua experiência. Você já contou um pouquinho ali que você carrega uma experiência muito legal, não somente do lado do anunciante, mas também passando pelo lado de agência, ou seja, compreendendo todo esse ecossistema, né? Qual que é hoje o maior desafio que se enfrenta dentro de publicidade online, publicidade digital? Conta para a gente o que você enxerga ainda hoje, uma pedra no sapato ali, pouco bem solucionado ou nada solucionado ainda. Bom, primeiro, obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje aqui, né, digamos, nossa realidade aqui, nós somos uma fintech, né, uma startup, e a gente é um banco digital voltado para PJ. Então, acho que daí já mora, né, um dos nossos desafios aqui, que é fazer campanha para B2B, né, que normalmente é mais desafiador do que vender tênis ou camiseta ou fogão, né? Então, fazer a segmentação para encontrar a nossa persona, tudo mais, né? A gente já está rodando campanha, né, há 3 anos e pouquinho, a gente já aprendeu bastante coisa, mas, né, continua sendo um desafio aqui pro dia a dia. E fora isso, né, a gente está num mercado aqui ultra competitivo, né? Eu abro aqui a nossa aba de concorrentes aqui no Google Ads, né, as empresas compram as mesmas palavras que a gente. Pô, tem instituição centenária lá, né, gigante já, né? Então a gente tá brigando aí com muita gente grande, e nosso desafio é fazer diferente, né? É mostrar, né, as soluções que a gente tem aqui para o pequeno e médio empreendedor, que a instituição centenária não tem, entender as palavras onde a gente consegue, né, um tráfego de mais qualidade, né, um usuário que venha para de fato ser um cliente bacana aqui para a gente, né? E quando a gente fala de cliente bacana, é cliente que enxerga, né, o valor que a gente está fazendo, é o cliente que usa a nossa conta, né? É assim a gente acaba ganhando dinheiro junto. Então, somando essas duas pontas, né, uma segmentação B2B, né, e um mercado super competitivo, isso exige da gente, né, todo dia, né, a gente
a gente conseguir mexer em 3 casos depois da vírgula, né? Então, é uma mexidinha numa conversão ali, então tudo é muito sensível, né? A gente tem muita tecnologia, muita ferramenta para ajudar a gente no dia a dia, mas hoje, para resumir né, o que a gente vive aqui no Link, é esse mercado extremamente competitivo e falar com empresas acaba sendo uma pitadinha maior aí para a gente conseguir encaixar as campanhas de um jeito mais otimizado possível. Eu imagino, como a gente comentou, é a geração de leads, é a conversão, mas hoje também você ainda tem a questão de exigir a qualidade disso, né? De novo, especialmente no ano que a gente fica com o orçamento mais apertado, trazer uma qualidade, ou pelo menos diminuir o Isso, desperdício do que a gente tem de verba isso. dentro de casa. E quais são os principais KPIs para você medir o ROI hoje do teu investimento digital? Me conta um pouquinho sobre o seu business. A gente olha muito para volume e para qualidade, né? Não adianta ter um volume altíssimo com uma qualidade baixa, não adianta ter uma qualidade excelente para, né, atingindo poucas pessoas. Então, a gente tem que equilibrar aqui. Quando a gente fala de ROI, a gente está olhando para LTV, né? Então a gente acaba, né, pagando na frente, né, para trazer um cliente aqui para dentro de casa, já olhando para dado histórico, imaginando, né, o quanto que ele vai transacionar, como que ele vai usar conta, né, quanto que ele vai usar de cartão, quanto ele vai usar de boleto, né, que são as principais fontes de receita aqui do Link, né, além dos nossos planos de assinatura. Então, quando a gente fala de ROI, né, estamos olhando muito para frente, o quanto que esse cara vai trazer para dentro de casa, né, e isso acaba sendo a balança aqui, né, do quanto a gente abre, do quanto a gente fecha no CPC, para poder chegar no CPA e as coisas andarem lá para frente. Então, é sempre olhando, né, para os dados históricos, né, e dados históricos recentes, né, para projetar, né, o quanto a gente gasta para o futuro e, né, todo mês, toda semana, a gente vai balizando, vai ajustando, né, os botõezinhos das campanhas. E eu imagino, né, esse custo de aquisição hoje, pelo menos a gente lê muito no mercado, escuta que desde ali da pandemia a gente teve um custo que ele arrebentou de crescer ali durante Mudou 2 anos, muito. principalmente, e aí ele não voltou um pouco, né? O mercado desacelerou, mas o custo não desacelerou, né? Sempre assim, a gente já está um pouco acostumado. Imagino que É, seja um desafio grande para vocês lidar no mercado e com investidores que, obviamente, enxergam ali, como você falou, as casas depois da vírgula, ele com uma lupa para enxergar qual que é o retorno potencial, poder colocar mais dinheiro dentro dos canais digitais, né? então, e a pandemia trouxe isso, né? A mídia digital, as grandes plataformas, principalmente, tudo funciona com leilão, né? Então, você seleciona a segmentação ali, né? Bota um lance, seja por clique, seja por page view, seja por conversão, e quanto mais gente concorrendo, mais caro você paga naturalmente, né? E veio a pandemia, né? Fechou um monte de coisa, então, poxa, né? A propaganda do elevador aqui do Cubo, né? Faz mais sentido, né? Porque não tinha ninguém vindo pro Cubo, né? O out of home, né? Não tinha ninguém fora de casa. Então, naturalmente, nas empresas, tanto as pequenas quanto as médias quanto as grandes, vieram, né? Colocaram esse foco aí pro digital. Então, foi claro para a gente né, uma subida de CPC, de CPM, né, todas essas métricas derivadas. E eu acho que o ponto né, do mundo estar tá muito mais próximo do normal hoje do que estava antes e a mídia continuar mais cara do que estava antes, é que, poxa, talvez aquelas empresas que não privilegiavam tanto o digital, ou então nem fazer o digital, aprenderam a fazer e viram que é legal, né? Viu que é bacana, viu que funciona, né? Então, é muito mais difícil agora esse dinheiro voltar para um offline da vida, né? Voltar para um offline da vida, depois que já tem a prova, né? Já está usando, já está investindo, está funcionando. Então, acho que isso explica um pouco, né? Esse boom que a gente teve há 3 anos e pouco atrás, né? E a queda não ter acompanhado com a volta da normalidade. Né? Então, acho que acabou tendo mais gente usando o digital e acabou ficando porque de fato funciona, né? E, Rafa, dentro dessa visão de canais diferentes, né? Vocês são um business B2B, né? Ou seja, eu imagino que tem alguns canais que todo mundo tem que colocar dinheiro hoje, mas obviamente não interessa para vocês. Além aqui da gente falar do Google PPC, a gente vai mergulhar, mas eu queria só entender o que mais que é importante. Existe outros canais, o offline, dentro do banco? O que mais que é importante para vocês? Cara, offline a gente fez pouquíssimas coisas nesses 3 anos e pouco de vida. A gente chegou a fazer teste em aeroporto, por exemplo, né? Fizemos agora, né, pós-pandemia, a gente fez elevador e tudo mais, mas não, o nosso core, aqui onde a gente se sente mais confortável é no digital, porque é onde a gente consegue medir, né, tudo direitinho, né? Então,
a gente encara, né, o offline como uma ação pontual, né, uma vez ou outra, né, isso não está não tá no nosso dia a dia, no nosso dia a dia é o online, e dentro do online dá para quebrar em um monte de coisa, né? Tem Google, tem Facebook, tem LinkedIn, recentemente tem TikTok, né? Tem essa coisa toda. E a gente tenta colocar todos os canais sob uma mesma régua, né? Então eu quero ver aqui, né? Legal, coloquei X reais aqui, eu consegui tantas aberturas de conta e vamos ver a qualidade dessas contas, né? Então a gente tem o costume né, principalmente todo mês, né? Acho que com um período menor é difícil da gente escapar aliás, a gente pode ser influenciado né, por um pico maluco ou outro, né? Mas a gente tem muito costume de mensalmente olhar para trás e falar, legal, né? Como que foi esse mês, né? Tal canal aqui em relação ao mês passado, ele piorou, ele melhorou, né? Então, a gente sempre tem esse exercício aqui de alocar, né, a verba aqui onde a gente está trazendo mais volume mais qualidade. Uh, e aí, das plataformas, né, então, quando a gente fala de Google, está falando de um monte de coisa, né? Tem a busca, que eu acho que é o que funciona melhor para todo mundo, né? Que Já era minha próxima pergunta, exatamente tá, dentro do tá, Google, ali você fala um pouco mais para a gente. tá lá na cara do gol, mas pô, tem outras coisas que fazem super sentido, né? Então, em um momento ou outro, a gente usa bastante YouTube, né? A rede de display também tem resultado bom, né? O Discovery, né? Que são aquele inventário próprio do Google, também funciona bem, o tráfego de mais qualidade. Então a gente usa um pouco de tudo. A campanha de app também tinha esquecido, a gente também tem campanha de app. No app a gente consegue aprofundar mais, né? Consegue pegar uns eventos do que o usuário faz no aplicativo para também ter esse senso de qualidade, né? Do tráfego da campanha. E a gente encara aqui tudo como um bichinho vivo, né? Que muda todo mês, muda toda semana. Analytics aqui tá super no nosso dia a dia aqui, porque é muito dinâmico, muito rápido, né? Então, o Google a gente acaba fazendo de tudo um pouco, e aí, né, subindo de novo outro degrau, né, entre plataformas, entre mídias, é muito esse exercício de entender o que está funcionando, o que não está funcionando, coloca um pouquinho daqui, coloca um pouquinho dali. A gente faz muito teste, né, de peça, né, de criação, de vídeo. Então, acho que, de novo, acho que no dia a dia, por mais que tenha bastante ferramenta, né, as próprias plataformas, né, o Google tem muita inteligência artificial, né, que te ajuda a distribuir tráfego, mas a gestão bem feita aqui no dia a dia, acho que faz toda a diferença para a gente conseguir aquele objetivo lá de novo, de trazer volume e trazer volume com qualidade. E falar em tecnologia, né? O Google realmente ele tem muita ferramenta, muito canal. Eu até acho que, te escutando aqui, eu enxergo até aquela complexidade de a gente poder pilotar isso algumas vezes, né? E aí, numa visão mais geral, que mais de tecnologia que te ajuda? Como que vocês usam? Eu sei que é um time pequeno, uma startup é um time pequeno, né? Mas como que a tecnologia te ajuda e o que mais que você enxerga como tecnologia no seu dia a dia que vai te ajudando, tá? E depois eu quero entrar um pouco na questão da Tá prevenção bom. de tráfego privado também, mas me fala a tecnologia no geral, como que é a relação para vocês aí? Até porque vocês estão com um time pequeno, vocês querem medir tudo na lupa, né? Já conheço também, mas até pelo que você falou, medir bem de perto tudo e mostrar o ROI de absolutamente tudo dentro de casa. Eu sei que é crítico para vocês. E aí, como que a tecnologia entra nisso e como que vocês conseguem pilotar a tecnologia aí dentro? Acho que a primeira coisa, acho que o mais básico de tudo é a gente ter os pixels, as plataformas bem conectadas, né? Bem configuradas. Uhum. Então, é disparar os eventos corretos nas horas certas, né? Acho que isso ajuda muito, né? A gente acompanhar o dia a dia e também, né, mostrar para a plataforma, né, onde está o tráfego que é interessante aqui para a gente, né? Então, acho que a primeira coisa, falando de tecnologia, é usar bem a própria plataforma, né? Tem muita coisa lá dentro e que, né, não adianta a gente ligar a campanha e não configurar nada, né, e fazer tudo no Excel. Lembro muito bem, anos atrás, né, quando o Google estava mais rudimentar, não tinham ferramentas, tipo uma Kensho da vida, que o dia a dia de campanha, felizmente eu não estava nesse dia a dia, era todo dia, toda semana, baixa um Excel lá, faz um PROC-V da palavra que está no Google, da palavra que gravou, para poder aumentar o CPC de cada palavra na mão, subir uma planilha. Então, isso não existe mais, né? Então, acho que só a maturidade, né, de Google e Facebook, que não são as principais, né?
já é uma pitada de tecnologia aqui importantíssima, né? E aí, fora isso, tem algumas coisas que as próximas plataformas não conseguem ver, né? Algumas coisas que a gente consegue usar a informação de uma na outra, né? Então, sei lá, eu tive um tráfego numa, vou fazer um retargeting na outra, né? Ou então quero pegar um evento no app, então tem ferramentas, né? Um exemplo desse que a gente usa o AppsFlyer, né? Para poder entender a jornada, né? O próprio Google Analytics 4, né? Que emenda, né? O web com app, né? Então acho que essas coisas ajudam muito, né? E sem falar na questão do tráfego inválido, com que a gente tem trabalhado junto já há 2 anos e pouquinho, né? Não sei se você quer perguntar ou se eu já falo da parte de tráfego inválido. Não, eu acho que é legal, mas na verdade, eu acho que só abordando um pouquinho antes, você até falou do GA4 e como a gente precisa começar bem, né? Porque se a gente não começa bem utilizando essa plataforma, a gente não Uhum. consegue, parece que nunca mais nem consertar, né? Você tem uma questão agora de configuração do GA4 bastante crítica, né? E essa Uhum. migração crítica, obrigatória, com deadline e com o mercado que, graças a Deus, está muito melhor preparado, né? Eu trabalhava com Analytics há 10 anos atrás, eu tinha que buscar alguém que conhecesse operar minimamente bem a ferramenta, e era impossível. Hoje a gente tem muito mais gente, mas uma complexidade 10 vezes maior do que a gente tinha Uhum. antigamente, né? A gente conectar funções de dados, tudo, isso se torna aí não é fácil, né, para todo mundo, mas se começar bem, é mais fácil do que a gente tentar arrumar, colocar a Uhum. roda do carro lá na frente, né? Acho que esse é o segredo. Não sei se você tem uma visão parecida em termos de complexidade. Não, total. Acho que o ponto que eu não toquei também que é importantíssimo, você falou lá atrás, né, da questão da atribuição, né, da gente saber de onde está vindo, acho que não é só saber de onde está vindo, né? Essa história da gente olhar para o last click, né? Todo mundo já fala isso há muito tempo, né? O last click não é mais o suficiente faz muito tempo. E ter um GA, né, para poder olhar, né, o caminho de conversão, né? Porque às vezes tem aquelas causas e efeitos, né, que não ficam claras. Eu vou dar um exemplo desse aqui. Pô, eu estou fazendo aqui muita mídia display. Estou gastando a doidada, não estou trazendo conversão. Eu vou lá, pumba, para a mídia display, aí a mídia de final de funil lá diminui junto, né? Então é muito importante também a gente entender, né, a conexão entre elas e a função de cada uma, né dentro do fluxo, né, de decisão do usuário. E a gente é um serviço que, por mais assim, a gente tenha quase nada de atrito, né? A gente é uma conta gratuita, tudo mais, né? O usuário abre a conta da empresa dele aqui no Linker sem pagar nada, mas muitas vezes a gente tem dados aqui que não é uma decisão papum, bate pronto, né? Então o usuário pesquisa bastante, né? Então é muito comum a gente pegar aqui um caminho de conversão e ver que até o usuário completar a abertura da conta, ele teve lá, sei lá, 4, 5, 6, 7, 8 touches, né? Então, é ter essa visão também mais ampla, né? Entender como que esses canais eles se interconectam, né? Como que um depende do outro e esses efeitos entre esses colaterais, né? Você mexe num canto e você vê o outro canto reagir. Eu lembro, há 10 anos atrás, estava na consultoria de dados, e a gente queria montar um modelo de atribuição há 10 anos atrás, uma Uhum. ferramenta terceira conectando vários dados, inclusive dados de jornal impresso. E Olha que legal. foi um desafio incrível que parecia que nunca... E nunca é 100% resolvido, né? Você monta o melhor modelo de atribuição possível É, e usa ele, né? e, Eu e, acho é, que esse é o e é uma segredo. discussão que a gente ouve faz tempo, né? Já tem muitos anos, né? Não, porque o last click, não sei o quê. Mas passam-se os anos, né? A gente tem uma série de soluções diferentes, tem uma série de maneiras a gente entender esse caminho de atribuição, mas a gente não tem uma solução definitiva, né? Não tem essa ferramenta que está dentro do GA, que está disponível para todo mundo, resolve o problema. Então, acho que é muito, né, da criatividade, né, de cada gestor, de cada empresa, da gente também ter essa capacidade de ler bem esses dados e usufruir bem deles para, né, para conseguir sempre fazer. Eu brinco muito aqui com o Davi, com o nosso CEO, que a missão é que a gente fazer mais suco com a mesma laranja, né? É conseguir encontrar aquele finalzinho, espremer um pouco mais, de novo, é aquela casa depois da vírgula que acaba fazendo diferença, né? Ainda tem mais um pouco, né? Para a gente colocar força e mais um pouquinho. E, Rafa, Exatamente. já conta para a gente, né? Dentro da visão, nessa ótica de tecnologia, Uhum. você adotou muito antes do mercado toda uma visão de olhar, criticar, experimentar em termos de tráfego inválido, né? Ou seja, quanto que isso impactava, né? Conta um pouco dessa experiência aí de anos atrás, como que isso surgiu do lado de vocês, como que vocês acompanham hoje, né, o impacto e também o ROI que isso traz para vocês, né? Não somente naquela visão do ROI, do que eu estou economizando, mas o ROI do que
a gente gerou de negócios, talvez aí nos últimos 2 anos, utilizando uma tecnologia para mitigar a questão de tráfego inválido dentro do Linker? Acho que a primeira coisa, né, acho que foi o segundo exemplo que você mostrou, né, que vocês implementaram a ferramenta e surgiu aquele númerozão gigante, né, do quanto já rodava ali, né, é, a gente há 2 anos e pouco, né, era bem menor do que a gente é hoje, né, então a gente estava, acho que por um lado, né, mais sensível a qualquer casa decimal da vírgula, muito mais do que hoje, mas a gente também não tinha um volume tão grande, né, e acho que foi muito legal quando a gente implementou aqui a TrackGuard aqui nas campanhas de Google. A gente rodou um tempo, né, naquele modo em que a ferramenta só olhava, analisava e não agia, né? Então, até para entender, bom, como que a gente está hoje, né? E qual que é o ganho, né? Para a gente poder ligar esse negócio. Então, a gente fez essa POC, né? Viu que fazia super sentido, que a gente tinha espaço para ganhar, para melhorar, não necessariamente melhorar a CPC, né? Mas melhorar a ROI, com certeza. A implementação foi super simples, botamos os eventos lá dentro e depois que a gente ligou, ela funciona, né? Então, a ferramenta já entende ali, né, onde estão aqueles IPs, né, com tráfego de menor qualidade, já sabe o nosso volume de conversão, já trabalha sozinha ali para bloquear muita coisa. Então, hoje a gente acaba usando muito a ferramenta, acho que para duas coisas, né? Para de vez em quando, né, dar uma olhada lá, né, como que tá, né, os números mais macro, né, de custo estimado de clique inválido aqui e ali, e ela acaba sendo um apoio grande para a gente também, principalmente quando a gente fala de display, quando a gente fala de vídeo, né, são canais onde geralmente tem um terceiro interessado, né? Então, uma coisa é você comprar inventário do Google, pagar para o Google e está resolvido. Outra coisa é o Google, né, revender, relocar o seu inventário, né? Então a gente começa a entrar nessa seara que pode aparecer mais bots, né? Pode aparecer mais clique inválido. Então, por mais que, né, tenha, né, a ação automática da ferramenta, que a gente está tranquilo, está funcionando direitinho, ela também traz muito insight para a gente. Exemplo besta aqui, né? Ligamos lá a campanha de app, né? A gente está olhando no dia a dia o número mais macro, né? Então, quantas conversões, né? Quantos eventos lá dentro, né? Qual que é o custo por evento, né? Aumenta, diminui, tudo mais. Mas a ferramenta ajuda a gente a gerir um micro também, né? Então, a gente abre lá a áreazinha lá de canais, né? A gente vê, né, exatamente qual app está trazendo, né? Qual app está trazendo o tráfego, né? Qual canal de display, qual canal de vídeo. Por mais que o YouTube, não, YouTube, por mais que o Google Ads também traga isso, a gente tem isso com uma riqueza muito maior dentro da TrackGuard, né? Está vendo o custo estimado inválido, então se tem né, se tem um CTR mais suspeito, já está pintadinho ali. Então, acho que a ferramenta funciona muito, muito bem para a gente olhar esse macro, né? Evolução, né? Como que está indo, né? E essas coisas, quando eu falo da rede de terceiros do Google, né? É muito sensível, né? A gente aumenta, a gente vê que o volume de tráfego inválido aumenta, é a hora que a gente vai lá e age mais no detalhe da casa depois da vírgula. E a ferramenta também traz esse insight. Legal, estou vendo aqui que piorou. Por que piorou, né? Onde piorou? Então ajuda muito a gente fazer essa gestão de dia a dia, que é o que eu sempre falo. A ferramenta ajuda muito, né? Mas a gestão, né, ágil, esperta aqui no dia a dia também ajuda pra caramba. Esse já tem que ser um padrão no digital. E como você falou anteriormente, o próprio Google oferecendo agora mais plataformas de dados de terceiros, ali quase que real-time do que está acontecendo, e a gente cruzando com o dado de otimização, por exemplo, tráfego inválido, por palavra-chave, alguma coisa. Imagina que você tem um ouro na mão ali de falar, pô, que decisão que eu vou tomar naquele momento, e que, na realidade, como você mesmo falou, uma decisão daquele momento, porque talvez no final do dia você vai tomar uma decisão completamente diferente, e ainda vai ter que tomar talvez uma outra decisão de ir para casa, sabendo que durante ali das 8 da noite, quando você vai embora, até as 8 da manhã, quando você não está na tua mesa, aquilo vai ter que rodar bem sozinho, né? Imagino que tem essa velocidade. E acho que outro grande valor também que eu esqueci de citar, né? A gente acaba tendo uma dupla camada de verificação ali em relação ao Google, né? Porque o Google, né, o Google Ads por si só, ele te reembolsa quando ele vê clique inválido. Então a gente consegue ver lá o número a quantidade de cliques, o valor dos cliques, mas nem sempre ele reembolsa tudo, né? Então é muito fácil a gente baixar um report aqui com ID do clique, com IP, achar coisa estranha. Se tiver discrepância, né, é uma mão na roda, que é uma ferramentona para questionar. Google, ó, vocês deixaram escapar coisa aqui, né? Me ajuda, faz uma validação aí.
Então, acho que outra função também que a gente acaba usando aqui é essa, né? Não de monitoria, me sumiu a palavra agora, né? Mas é um jeito da gente fiscalizar, né? Se realmente o Google está travando tudo que ele pode travar lá, e geralmente não está, né? Então, é outra informação valiosa aqui que ajuda muita gente na tocada das campanhas. Que bacana. Rafa, que mais dentro de PPC aqui? Eu acho que a gente já está aqui para terminar, mas queria te perguntar um pouco mais o que você traz aqui de insight ou de experiência, sugestão para quem está ouvindo a gente dentro de uma ótica de PPC. E dentro, obviamente, você está na categoria de finanças, é específica, talvez não seja a categoria de todo mundo aqui, mas o que você fala e que todo mundo aí fica surpreso, surpreendido, ou que ninguém explorou um pedacinho aqui de uma oportunidade? Não precisa nem ser em vários tráfego aqui, não precisa ser sobre isso, mas fala um pouco da tua experiência dentro de Google PPC, o que você traria aqui de sugestão para todo mundo? Pode até ser um livro que você fala ali, transformou minha vida aqui no PPC. Cara, falando assim de Google PPC, acho de Facebook também, de LinkedIn, acho que boa parte das plataformas, se a gente olhar poucos anos para trás, né, e olhar o que você tinha de opção de mídia antes, e quando eu falo mídia, eu estou falando total, né? Física, offline, digital, não digital, o que a gente tem hoje, então um prato cheio aqui na mão, que a gente pode experimentar muita coisa, né, gastando muito pouco, né, a gente pode fazer trocentos testes AB aí com pouco orçamento, e a gente tem né, e a gente tem por mais assim que né, como eu comentei, né, o B2B é um pouco mais difícil, mas é um pouco mais difícil, mas assim, a gente tem ferramentas excelentes para encontrar, né, o nosso empreendedor aqui né, que vai ver muito valor na gestão da empresa dele com a conta do Linker. Então, acho que a gente, né, os profissionais de hoje, de agora, e eu olho para mim também no passado, lá em 2001, lá quando eu comecei no Buscapé e tudo mais, que nem existia Google AdWords na época, a gente tem uma oportunidade excelente aqui de conseguir chegar no público certo, na hora certa, com a comunicação certa, conseguiram medir tudo de cabo a rabo. Então, assim, acho que como dica, como conselho, sugestão, é experimentar, é testar, não estar satisfeito nunca, né? O resultado está bom, né? Mas se o resultado que está bom, pode ser que depois de amanhã ele não fique mais bom. Então, assim, pô, a gente tem aquele costume, nossa, né? Tivemos uma semana péssima, vamos investigar porque a gente teve uma semana péssima. E muitas vezes a gente tem uma semana excelente e às vezes a gente não investiga, né? A gente acomoda, né? Então, é devorar número, é devorar analytics, é devorar relatório e criar experiências, né? Eu vou pegar aqui uma segmentação, vou fazer... Às vezes é teste besta, né? Cara, vou colocar um botão verde, vou botar um botão laranja. Essas pequenas coisas, né? Quando a gente olha, né, a gente acerta num grupo de anúncios, funciona, a gente começa a expandir isso para campanhas, para canais diferentes. Cara, isso tem uma possibilidade gigante de, né, com uma soma de pequenas coisas, a gente mudar muito o nosso resultado. E, poxa, a gente não tinha isso, né, há poucos anos atrás. Né? Então, acho que, né, os profissionais aqui da área de hoje, né, tem um mar de oportunidades, pô, segunda palavra que me some agora. Tem tanta oportunidade de conseguir fazer coisas bacanas e a gente tem que usar, né? Então, é muito analytics, tem muita ferramenta aí que às vezes é até gratuita, que ajuda pra caramba, né? Numa gestão de campanha, né? Entender o tráfego. A gente aproveitar da nossa própria audiência, né? Retargeting, isso funciona super bem. Audiências semelhantes, funciona super bem. Enfim, a gente tem um catálogo aí de ferramentas que é analisar, entender, aprender e encaixar, né, melhor no dia a dia de cada negócio, de cada empresa, né? Cada uma funciona de um jeito, né? Então, tô eu aqui há 3 anos e meio, né, vendendo conta digital para empreendedor. Eu estava lá na agência há alguns anos atrás fazendo campanha para chegar em fazendeiro para falar sobre febre aftosa, né? Então, algumas ferramentas funcionavam lá e outras não funcionam aqui, né? Então, a gente tem sempre, né, entender o nosso produto, nossa realidade, né? E aproveitar aí, porque, poxa, tem oportunidade de tudo quanto é canto aí, e esse trabalho de dia a dia é o que faz a diferença. As ferramentas ajudam bastante, a gente não, né, não pode deixar de usar, mas ter a ferramenta e não ter a gestão, e ter a gestão e não ter a ferramenta, né,
a gente acaba não andando do mesmo jeito. Então, acho que, de novo, é o trabalho de dia a dia, né? É a mão ali na campanha, que é o que faz é o que faz o número no final do mês subir. Rafael, eu termino aqui com o desejo de repetir as perguntas daqui a 5 anos. Falar, coloca na agenda, Vai eu quero outra mudar. conversa daqui a 5 anos para trazer exatamente o que você falou na reta final sobre as mudanças rápidas, mercados, necessidades e possibilidades. Bota na agenda daqui a 5 anos, a gente vai conversar de novo aí. Obrigado. Obrigado, Tenho Rafa, de certeza. verdade, a grande insight de dividir a tua experiência. A ideia agora é a gente abrir um pouco para o Q&A de maneira aí bem rápida, você poder responder todo mundo. E aí você me ajuda aqui na resposta, tá? Vamos embora. Não é uma conversa one way aqui só, mas eu quero contar com a sua ajuda, tá? E mais uma vez agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, que for assistir depois também, por estar junto com a gente, tá? E o Q&A não morre aqui, tá? A gente vai ter os slides com os nossos contatos, eu e o Rafa estamos aqui para continuar respondendo Q&A aí por bastante tempo. Estou à disposição para ajudar aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui a pastinha de pedir de perguntas. Esse daqui, ó, uma pergunta muito bacana, já falando de futuro, né? Então, e como vocês veem esse mercado no futuro de tráfego inválido, né? Crescer e se tornar pior, né? Começando um pouco com a minha visão, eu estou mergulhado aqui nesse mercado, eu enxergo que a gente vai tendo uma piora por alguns anos. A gente vê no ritmo muito forte. Da mesma maneira que eu comentei lá atrás sobre a pandemia ter trazido uma velocidade muito rápida para o nosso mundo digital e ter aumentado os valores, quanto mais valor investido no mundo de mídia digital, a gente vai continuar tendo mais fraudador olhando para ele, né? O fraudador, ele mira o mercado que tem dinheiro, né? Então, na verdade, o que eu enxergo é que a gente ainda está alguns anos ali desse crescimento do tráfico inválido e da fraude aqui para os dois trazendo. Por outro lado, eu acho que tantas tecnologias, seja a Traffic Guard, seja que todas as outras tecnologias semelhantes à nossa que existem ao redor do mundo, eu acho que a tecnologia vai ser democratizada de uma maneira muito rápida. Eu brinco aqui, e eu lembro que no dia que eu conheci o Rafa, eu falei para ele que eu saí de uma empresa que eu tinha um escritório, uma sala fechada minha, uma equipe, uma estrutura, um nome conhecido, e vim para uma startup na minha crença total e absoluta de que a gente está operando e falando aqui de algo que vai ser absolutamente commodity ali na frente. Ou seja, a gente vai ter que aplicar, seja via Traffic Guard, seja a própria plataforma, mas vai ser parte da nossa realidade, e aí a gente vai enxergar um futuro muito mais brilhante, transparente e com menos desperdício também. Rafa, o que você diz disso aí? Não, concordo. Acho que mas tem lá fora, né? Sempre tem alguém, né, querendo conseguir alguma vantagem da maneira nem sempre mais correta. Mas as ferramentas, as empresas também estão avançando, né? Que a gente não pode ficar parado, né? De novo, fazer uso Total. das ferramentas, né? Se preocupar com isso. Acho que desde que a gente não tape os olhos para o problema, acho que a gente está bem, né? Encarar de frente, né? E usar o que a gente tem para usar, né? É. Quanto mais passa o tempo, né? A gente falou de exemplos agora, de coisas que não existiam antes existem agora. As coisas não rápido também, né? Então, acho que hoje a gente já tem opções boas aí para se proteger, e acho que daqui a uns anos a gente vai ter mais ainda. Eu gosto que você trouxe ali da cultura de experimentação e, na verdade, do teste multivariável 24 horas por dia, né? Então, está dentro dessa tua resposta. Rafa, perguntando aqui quais canais de mídia, em quais canais de mídia é possível integrar a tecnologia antifraude, como a da Traffic Guard, como funciona? Bom, canal de mídia, teoricamente, a gente ia falar de PPC aqui, eu passei um pouquinho aqui uma ideia de redes mobile, que é um canal absolutamente importante, e como eu já passei também aqui, a gente encontra um percentual muito mais alto de tráfego inválido até aqui no canal de Google. Depois tem Meta Ads, a gente fala muito de afiliados, e a gente está explorando novos canais, lançando agora, nesse segundo TRI, a solução para Performance Max, já está rodando, está contra um primeiro cliente aqui na América Latina, muito legal. E são esses canais, gente. Rafa, não vou te chamar porque isso aqui era para mim, aqui Essa, direto. essa é sua. Né? E aí a gente tem qual que não, se vem debate.
Se vocês pudessem definir qual seria uma receita básica de melhora de qualificação de campanhas, o que vocês consideram essenciais? Rafa, isso é para você que vive esse dia a dia, Pode ser, né? Eu pode ser. acho que uma receita básica é difícil, mas eu acho que você falou um pouco de qualificação, talvez, de lead, e aí eu vou falar um pouco de qualificação de qualidade de tráfego, né? Acho que o Edu falou bem lá atrás, né? Acho que começar com as coisas bem tagueadas é um ótimo início, né? Então, você tem em mente, né? Legal. Que para o meu negócio, essa conversão, é esse evento que é a minha métrica de sucesso. Então, é botar o evento, taguear esse negócio para poder acompanhar isso em todas as plataformas. E eu acho assim, como dica para a campanha em si, nascer com a campanha também numa estrutura flexível. Assim, não adianta você ter uma campanha com um grupo de anúncios lá dentro e misturar um monte de palavra diferente, né? Comprar no mesmo grupo de anúncios lá, câmera digital com celular e com tênis, vai ser muito difícil você gerir. Então, o ideal é pegar o contexto, né? E pegar o momento em que o usuário está, né? Mais quente, mais frio, e montar campanha, montar estrutura de campanha dessa maneira, né? Em que você possa rapidamente falar, opa, tênis agora que está com ROI mais legal do que sapato. Em poucos cliques você vai lá e sobe seu orçamento em tênis e abaixa de sapato. Quando as coisas estão misturadas, né, a gestão no dia a dia fica muito mais difícil. Então, acho que assim, conceito básico, acho que são essas duas coisas. É medir bem, medir direito, obviamente, usar essa informação, né? Se medir e não usar a informação não vale muita coisa, e ter uma estrutura de campanha que seja maleável, seja fácil de você mudar de direção de maneira muito rápida, sem ter que mexer na estrutura, sem ter que mexer na configuração dela. Legal. Eu vi duas perguntas muito correlatas aqui. Eu vou juntar elas por uma questão de tempo aqui, que fala como que esse dinheiro é furtado dentro da minha conta do Google, a pergunta bem direta aqui, e uma outra perguntando quem que se beneficia dessas fraudes e tudo mais, né? De uma maneira muito rápida, né? Quem está se beneficiando e como que isso é roubado, né? Basicamente hoje, quando a gente fala de roubo, furto, vamos dar essas palavras aqui, a gente está falando muito do fraudador, que é aquele que normalmente desenvolve uma tecnologia para simular um clique, ou seja, quando a gente olha, parece uma pessoa real que está clicando naquela campanha, e quando a gente vai abrir uma lupa, existe algum detalhe do comportamento que era, por exemplo, impossível de acontecer por um ser humano. A gente começa a descobrir quem que está gerando isso. Ou seja, para o Google isso é um clique, porque, como o Rafa falou aqui atrás, a gente está comprando a propriedade do Google, mas o Google ele tem uma network gigantesca, né, que é um baita business para eles. E nesse network, é difícil hoje, com a velocidade e a tecnologia do fraudador hoje, a gente conseguir validar tudo que está acontecendo, né? As plataformas tentam, sim, mitigar esse tipo de coisa, né? Mas, na verdade, hoje vem com uma série de cliques aqui gerados num período muito pequeno, rápido, e a gente vai encontrar que o problema mora nos 1 ou 2% do nosso tráfego que está clicando muitas vezes, né? E aí quem se beneficia disso, aí você tem fraudador, e eu também fico muito curioso, estou há 2 anos nesse mercado e tentando olhar qual que é a cara desse criminoso. A cara desse criminoso a gente não vê, a polícia não está pegando, a gente não tem uma fronteira entre os países, né, na coisa digital. Eu falo, não, o bandido entra aqui, território é nosso, né? Na verdade, o fraudador hoje está atrás de um computador, sei lá, numa cidade no leste de Filipinas, numa ilha das Filipinas, atrás do computador ali, muito provavelmente é difícil que a gente tenha meios jurídicos, legais ou policiais de identificar e colocar na cadeia. O que a gente tem, na verdade, é tecnologia para mitigar o trabalho e aí colocar aqui uma série de barreiras para defender a nossa propriedade. Mas, gente, ver a cara desse fraudador é um sonho que eu tenho, vocês têm. A gente quer ver a cara do fraudador, mas o nosso mundo digital ele é um negócio anônimo, né? Já é muito difícil, né, Rafa? Pô, é bem difícil e é o que você falou, né? Por mais que, né, tenha gente mal intencionada, mas com boa capacidade, né, de gerar cliques falsos, né, em benefício próprio, né? Ele automatiza, né? Ele tenta imitar o humano, mas ele nunca consegue imitar 100%. Então sempre tem um detalhe, tem alguma coisinha que fica para trás ali,
que com ferramenta a gente consegue pensar e consegue, né, consegue bloquear para ter não só apenas, né, mas a gente diminuir esse tráfego ruim e colocar mais dinheiro no tráfego bom. Eu ainda vou dar um passo para trás aqui na humildade, falar muito que a gente consegue, não, a gente tenta ao máximo possível, né, para mitigar, porque realmente é muito rápido, o meio digital é uma coisa muito doida. E aí, entrando nisso, uma última pergunta que a gente tem aqui, né, qual é o diferencial competitivo da proteção e tráfego vário de vocês contra as frentes implementadas por Google, TikTok, companhia limitada, né? Eu conheço bem do Google, do TikTok, na verdade, eu confesso que eu desconheço a solução de proteção, porque o TikTok é uma ferramenta muito nova aqui para mim. No aspecto muito geral, eu acho que o primeiro ponto é ter uma independência, né? Então, a gente vem dentro do mundo digital com aquela questão de falar, putz, eu estava acostumado a quem me entregava a mídia também se auto-auditava para me mandar um dado ali dentro, né? Isso soou sempre como uma coisa lá atrás mais normal, mais aceitável, até se criou uma cultura de dados mais para isso, mas hoje gera uma série de incômodos ali. A gente está utilizando a plataforma ali que entrega a mídia, mas a gente sempre tem aquele receio de alguém do C-Level falar: olha, fulano de tal, não entendi. Você está me falando que o mesmo cara que entrega, ele se auto-audita, ele te fala. Então, primeiro ponto, acho que é falar independência. Segundo ponto é falar sobre a especialização. E aqui eu não estou falando só de Traffic Guard, eu estou falando de todos os outros players que existem no mundo, diversos, incrivelmente, não chegaram na América Latina, mas a tecnologia desenvolvida não é algo novo. A gente começou a desenvolver essa tecnologia há 7 anos atrás, né? Então, na verdade, assim, é difícil hoje alguém chegar e correr, ou alguém muito grande pegar e correr e desenvolver uma coisa igual, né? Então, ou até mesmo ter a intenção. Lembra quando eu falei para vocês que eu encontro 48% de tráfego vário de redes mobile? Daquele número lá, pelo menos entre 25% e 50%, né? E você fala, mas se a própria plataforma que me entrega, ela colocar uma limitação que utilize um percentual parecido com esse, a gente vai provavelmente enfrentar um problema, no sentido de que, pô, mas peraí, por que antes você não olhava isso daqui, ou o que você limita? Então, eu acho que toda plataforma, ela mora no core dela de entregar muito bem, fazer o que o Rafa falou, de acertar target, acertar remarketing, ajudar a gente, mas eu acho que eles deixam para terceiros, como o Google deixa, e me pergunto muito, pô, por que o Google não compra vocês, ou não acha a plataforma, ou não faz algo melhor? Eles são trilionários, vamos dizer dessa maneira. E eu acho que eles enxergam a importância de ter um ecossistema mais transparente para terceiros olharem e garantirem ali a qualidade daquele inventário ou daquela operação que a gente tem lá dentro. Então, essa é quase uma pergunta mais pessoal do que profissional, tá? Mas a minha visão é essa. Não sei se o Rafa tem uma coisa para complementar aí. Não, Edu, acho que dessa área você conhece muito mais do que eu, mas acho que é muito disso, né? Acho que é importante dizer, né? Por mais que essa questão do Google, né? Ele se monitora, ele se regula, mas a Traffic Guard está conectada na conta, né? Então, a Traffic Guard, ela entra, avalia os números, ela faz os bloqueios de IPs, né? Então, acho que para o Google também é interessante ter um terceiro independente olhando lá e ele abre, né, a tecnologia, ele abre espaço para um terceiro fazer esse trabalho, né? Então, acho que para o Google também é interessante ter essa dupla camada aí de verificação. Rafa, eu acabo aqui, eu fico meio frustrado falar que não tem mais 1 hora, a gente já estourou o tempo. Obrigado a todo mundo, desculpa aí a gente ter estourado, mas, Rafa, muito obrigado pelo tempo, pela experiência. É sempre um prazer conversar com você, falar de mercado, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, que vai acompanhar a gente lá na frente. Eu acho que a gente vai colocar um slide aí, mais nossos contatos, mas se não houver contatos ali, vocês estão conectados ao nosso LinkedIn, onde a gente sempre está divulgando informação, estudo, case, companhia limitada. Por favor, fiquem à vontade para enviarem aí mensagens para a gente a qualquer momento, né? O Rafa também está à disposição. Se a gente tiver contato do Rafa, eu faço a ponte com o maior prazer aqui. E é isso, agradecer. Rafa, obrigado de novo. Obrigado também, Edu. Foi ótimo. Prazer aqui falar com vocês. Se tiver mais, pode chamar. Estou sempre por aqui. E foi muito legal esse bate-papo. Chamaremos, meu amigo. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Até mais. Abraço. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Obrigado, Tchau, gente. tchau.